da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: porque para Deus não haverá coisas impossíveis. Glória. Todas as suas promessas. Amém? Glória a Deus. Poder sentar, ficar à vontade. Glória a Deus. Irmãos, tem alguma coisa impossível para Deus? Glória a Então, o que a Deus. gente vai aprender hoje? Ele fala que todas as coisas são possíveis para Deus, né? Glória a Deus. Mas é impossível que Deus peque. Glória a Deus. Deus cometa pecado. Está certo essa expressão? Você sabia que é um versículo da Bíblia? É impossível que Deus peque. Glória a Deus. Vamos ver lá na palavra de Deus. É impossível que Deus peque. Nossa, caso você quiser abrir aí na palavra de Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 18, vai falar que é impossível que Deus minta. 6,18, é impossível que Deus minta. Aleluia, meu Deus. Então, Deus ele peca, irmãos? Deus ele peca? Não peca. É impossível que ele peque. É impossível, irmãos, que Deus se autodestrua. Deus vai se autodestruir? Não, é impossível que isso aconteça. Então, quando a palavra de Deus diz que é impossível, ou que para Deus todas as coisas são possíveis, Deus é Deus do impossível, significa que Ele tem para fazer o impossível acontecer. Ele tem uma palavra que garanta o que é possível, o que é permitido para Ele, ou até onde Ele vai em determinadas situações. Então Deus ele poderia pegar o ser humano, tirar daqui da terra e colocar no céu. Poderia? Ele tem poder para fazer isso, não tem? O estalar de dedo, ele fala desse: eu vou salvar o ser humano todo. Ninguém vai para o inferno. Ele faz assim, todas as pessoas são salvas. Glória. Não é verdade? Só que Deus ele determinou pela sua sabedoria, pelo seu desígnio, o projeto de salvação, o plano de salvação, as condições para as pessoas serem salvas. Você já viu aquele versículo que diz assim: crê no Senhor vosso Deus e será salvo tu e tua casa? Aí a gente usa esse versículo para às vezes falar que se a gente crê em Deus, toda a nossa família vai ser salva, independente do que eles fizerem, ou independente se eles aceitarem ou não. Está certo ou está errado? Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai pensar errado a respeito das coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a salvação é pelo que crer, pelo que acreditar em Jesus Cristo. Se dentro do seu lar tiver alguém que não quiser aceitar Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Mas e se a mãe dele estiver crendo nesse versículo e diz: crê no Senhor vosso Deus que será salvo tu e tua casa? Aí ele vai ser salvo? Porque a mãe creu? Não vai por quê? Porque ele tem o seu livre-arbítrio e ele decidiu dentro do coração não ser salvo. Deus ele não vai amarrar as pessoas e levar para o céu amarrado. As pessoas têm que realmente querer ir para o céu. Você imagina, eu estou pregando a palavra de Deus aqui. Será que todos aqui vão ser salvos? Depende, né? Depende do seu interesse em relação à palavra de Deus. Depende do seu interesse em relação ao que Deus ele está falando para você fazer, como foi falado pelo irmão Gabriel. Vai ter coração que não vai querer dar fruto, não vai gostar da palavra de Deus, vai se incomodar com tanta coisa, vai se envolver com tanta coisa, não vai querer. Chega o dia de culto de ensino, será que é todo mundo que gosta de ouvir a palavra
fala, não quero hoje ir na igreja, hoje é curso de ensino, vai ser 1 hora de ensino, vai ser demorado, eu não quero ir, não vai no culto de ensino. Ou senão, como foi falado pelo irmão Moisés, chama para ir na igreja, fala, vamos na igreja, fala, não, hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje não dá. De repente o coração não vai querer. Teve um discípulo de Jesus que perguntou para ele, Senhor, são poucos os que se salvam? O que é que Jesus respondeu? Porfiai, ou seja, entre em combate, ou seja, se esforce para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, muitos entram por ele, mas porque a porta é estreita, o caminho é estreito, poucos são os que o encontram, poucos são os que passam por ele. Aí eles começaram a indagar Jesus sobre as coisas possíveis e impossíveis, aí falou desse jeito. E os ricos? Aí Jesus falou, é mais fácil passar um camelo dentro do buraco de uma agulha do que um rico herdar o céu. E os discípulos falaram, então é impossível um rico ser salvo. Aí o que Deus respondeu? O que Jesus respondeu? Para Deus todas as coisas são possíveis, inclusive um rico ser salvo. Por que é difícil um rico ser salvo? Porque o rico ele vai achar que não precisa da salvação. O que aconteceu com o rico e Lázaro? Lázaro ele não tinha nada, como foi falado pelo irmão Darmison. E às vezes tinha alguém lá que era deficiente, ou tinha uma enfermidade, ele estava jogado ali, um mendigo de rua. Lázaro ele não tinha lar, ele estava na rua, ele era um mendigo que estava ali sempre, na frente da casa daquele rico. E a palavra de Deus diz que o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. O seio de Abraão foi salvo e o rico foi condenado. E o rico tinha muito mais conhecimento que Lázaro, não tinha? Ele tinha acesso à faculdade, tinha acesso à igreja que estava mais longe, porque ele tinha carro para ir, tinha transporte, tinha o que ele precisasse ali. Se ele quisesse contratar alguém para ensinar a palavra de Deus para ele, ele contratava, porque ele tinha dinheiro para fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que ele não foi salvo. Então nós que estamos aqui, nós temos que entender até onde Deus vai na sua vida, até onde Deus ele vai fazer alguma coisa na sua história. Vai ter regra que Deus ele não vai ultrapassar as regras que Ele mesmo estabeleceu para te abençoar. Se Deus falou que você tem que ler a Bíblia, se você não ler a Bíblia, você não vai ganhar aquilo que Deus determinou que você ganhasse se você lesse a Bíblia. Se Deus ele determinou que você só iria receber algo se você jejuasse, se você consagrasse a sua vida, se você não consagrar a sua vida, não jejuar, você não vai receber o que Deus determinou. Porque Ele já determinou que tem que ser dessa maneira. Jesus, irmãos, Ele não precisava, se fosse olhar pela condição dele, de não cometer nenhum pecado, Ele não precisava de jejuar. Jesus jejuou. Jesus não precisava estar orando demais, porque ele já estava ligado com Deus, mas ele orou. Ele sempre esteve ali envolvido em tudo que era necessário, porque ele entendeu o que era ser diante de Deus aquele que iria participar do que Deus tinha para ele. Então ele cumpriu cada fase. Então quando alguém falar para vocês assim, todas as coisas são possíveis para Deus? Fala sim, são possíveis. Só que Deus, Ele mesmo restringe o que Ele vai fazer das coisas que são impossíveis. Aleluia. Deus, Ele mente? Não mente. Deus é a verdade, não vai mentir. Então é impossível que Deus minta. Deus, Ele peca? Não, é impossível que Deus peque. Deus ele vai colocar dentro do céu aquele que ele já determinou que pelos critérios dele não vai entrar no céu. Você acha que ele vai colocar de qualquer jeito pessoa no céu? Ele já determinou quem vai.
céu. Vai ter que estar de acordo com os critérios que Deus estipulou, estabeleceu para ser salvo. Por isso que o pastor, ele tem que te ensinar a palavra, ele tem que te cobrar realmente o que você realmente tem que fazer na presença de Deus. Porque se você estiver acomodado de qualquer jeito, vai que você não entenda que você tem que realmente mudar de vida e você continua do jeito que você está. É incrível, irmãos, como é que é a palavra de Deus. Olha o exemplo que eu te dou. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, vamos abrir lá, para vocês entenderem. Mateus capítulo. Vamos olhar lá. Fala sobre o divórcio. Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo 9. Ó, Jesus falando: eu, porém, vos digo, quem repudiar ou quem divorciar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou por causa de traição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a divorciada comete adultério também. Olha só para ver. Deus, Jesus já falou que é dessa maneira: se tiver casado e trair a esposa, se você trair sua esposa, você não pode casar de novo. E aí a pessoa trai a esposa, depois ela pega a amante, casa com a amante. Aí o que vai acontecer? Será que ela vai ser salva? Aí se o próprio Jesus já estipulou aqui em Mateus capítulo 19, versículo 9, o próprio Jesus falando que não vai ter salvação para pessoas que se encaixarem nesse versículo. Se o próprio Jesus falou, o que é que nós vamos fazer nesse lugar? Você viu que é complicado? Então, se você não aprender a Bíblia, você vai achar que tem coisa que você pode fazer, achar que é normal e continuar fazendo, e não vai receber o conhecimento para você ser salvo, o discernimento para você ser salvo. Então não é o que você achar que a palavra de Deus diz que vai ser o que ela diz, não, é o que ela realmente está falando. Tem que ter cuidado, cautela, para você não pedir para Deus coisas impossíveis que Ele não vai realizar na sua vida. Você imagina, o homem, ele decide casar com outro homem. Ele chega para Deus e fala: eu amo aquele homem lá, eu quero casar com ele. É possível ou é impossível para Deus realizar esse homem? É impossível. Deus não vai casar homem com homem. Isso aí é abominação diante de Deus, é pecado. O homossexualismo é pecado diante de Deus. A palavra de Deus diz dessa maneira. Você imagina se um homem chegar e falar: eu quero casar com aquela mulher ali que é casada, eu amo ela. O que vai acontecer? Deus ele vai realizar o sonho. Não vai realizar. Por quê? Porque Ele está desejando algo que é impossível. Que Deus ele não vai destruir uma família para realizar o sonho dele. Viu só? Na realidade, o que a palavra de Deus diz que é? Deus do impossível tem que ter regra para você realmente abraçar a oração, abraçar realmente os seus pedidos para você ser atendido na sua causa. Agora, se Deus falar desse jeito, você vai orar, você chega para Deus: Senhor, eu não consigo orar, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é capaz de me fazer realmente entender o que é oração e orar. Aí o que vai acontecer? Aí Deus ele vai te dar condição de você realmente ser um homem de oração ou uma mulher de oração, porque você está pedindo aquilo que Deus pediu para você fazer. Deus ele fala desse jeito: você vai ter que ser fiel à sua esposa, você vai ter que ser fiel ao seu marido. Você chega para Deus: Senhor, eu sei que é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Eu quero ser fiel à minha esposa, eu quero ser fiel ao meu marido. Se a esposa fala dessa maneira, aí o que Deus faz?
Ele fala, você está querendo o que é do meu agrado, por isso eu te dou poder para você fazer o que é impossível nessa geração, dessa maneira. E aí o nosso coração recebe, na realidade, o que Deus vai tornar possível das coisas impossíveis para você. Aleluia, Jesus. É impossível que o ser humano seja salvo sozinho, você sabia disso? Porque não há salvação do ser humano. Cada um de nós aqui cometeu pelo menos um pecado. E aí você vai confiar em você mesmo para ser salvo? Então você tem que chegar para Deus, Senhor, eu creio que o Senhor vai me salvar, Senhor, porque o Senhor entregou Jesus Cristo de Nazaré para que hoje eu tivesse a chance de ser salvo. Eu creio no impossível, eu creio que eu vou ser salvo em nome de Jesus Cristo. Aí começa a pedir, começa a se voltar para Deus, e Deus ele vai trazer na salvação para o seu coração, porque você entendeu que Deus é um Deus do impossível. Você confiou mais, aleluia, no que Ele falou para a sua vida, do que no que você vê da sua vida, no que você vê da sua história. Como o Gabriel falou, muito usado por Deus, é fácil você ser crente na hora que está tudo dando certo. Eu quero ver você ser crente na hora que você começar a ser provado. Glória a Jesus. Bom, quando aconteceu o acidente comigo e com a Carol, o prejuízo do carro que bateu na gente lá no acidente foi 39 mil reais. O meu carro vai ficar mais ou menos de 10 a 15 mil reais por ser. E na hora, como é que você pensa? Como eu vou pagar? Como vai ser solucionado isso? Você acha que crente não passa pela prova? Mas no momento que você está passando pela prova, você está confiando que Deus, Ele é o Deus do impossível. A gente chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu creio que vai dar tudo certo no final, eu creio que o Senhor vai achar um caminho para a gente solucionar isso. Eu creio que a gente vai ter paciência, vai dar tudo certo. Aí na hora parecia que não tinha jeito de solucionar. Aí passou um tempo, o pessoal que sofreu um acidente junto com a gente, veio cá em casa, a gente conversou com eles, entrou num acordo para pagar 17 mil, parcelado, eu dei 2 mil, já paguei 2 parcelas daqueles 17 mil que foi acordado para a gente resolver a parte deles do estrago. O meu carro, a gente acidentou, parece que foi dia 4 de janeiro, não foi? Fevereiro? 11 de janeiro. O meu carro está arrumando até hoje. Que era impossível para solucionar e está quase pronto. Olha, já fiquei 2 meses mais ou menos sem carro, mas está quase pronto. Então, no momento que aconteceu o acidente, como eu ia solucionar se eu não tinha dinheiro para pagar o conserto? Se acontecer com você tem hoje 39 mil para pagar alguma coisa hoje? Você tem 15 mil para arrumar um carro hoje? Como é que você vai fazer para solucionar? É assim que a gente se encontrava, sem dinheiro para fazer o que tinha que ser feito. Então, irmãos, é acreditar no Deus do impossível, confiar, você esperar, Ele que vai dar a solução. Vai ficar bom do jeito dele no final. Se você precipitar, se você quiser fazer do seu jeito, vai ficar ruim. Você tem que ter paciência, você tem que entregar na mão de Deus e falar, Senhor, o meu casamento está na mão do Senhor, a minha família está na mão do Senhor, os meus negócios estão em tuas mãos, Senhor. O que eu preciso fazer é confiar, esperar no Deus possível que vai dar tudo certo. Glória. Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo, a sua convicção em Deus. Você tem que ter convicção. Você tem que ter a certeza que não é pelo seu esforço que vai dar certo as coisas. Você tem que ter certeza que você, se esforçando, Deus ele pode se agradar do seu esforço e fazer com que aquele esforço seja um instrumento que Ele vai trazer o impossível acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Você lembra para construir aqui como é que foi? Eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu queria construir lá. Aí eu tinha 4 mil no bolso. Eu falei, Senhor, não é suficiente para construir lá com 4 mil. 4 mil não dá para construir. Aí Deus falou no meu coração,
Você vai construir por causa do dinheiro que você tem ou por causa do Deus que você tem? É muito fácil você ter dinheiro no bolso e falar que vai fazer alguma coisa. Agora eu quero ver você falar que vai fazer alguma coisa se você não tiver o dinheiro para pagar o que você quer fazer. E aí eu falei dentro do meu coração, realmente, Senhor, eu não estou construindo por causa do dinheiro que eu tenho, não. Eu estou construindo porque Deus é o Deus dessa igreja. Por isso eu quero construir, por isso que essa igreja vai construir, por isso que as pessoas vão ser salvas, por isso que as pessoas vão ser transformadas. Então, crendo no Deus do impossível, você está alinhado com Ele e saber que Ele vai fazer com que as coisas cooperem ao seu favor e tudo no final vai dar certo. Aleluia. Eu lembro, irmãos, que lá em casa minha mãe, ela sempre agiu de maneira diferente na hora de resolver as coisas, porque ela sempre, a fé dela foi um pouco a mais do que a da família inteira. Então, no final ela falava, vai dar tudo certo, não te preocupa, vamos confiar em Deus, vamos esperar em Deus que vai dar tudo certo. Teve um tempo que uma irmã minha, não tinha solução para ela, não tinha jeito, ela estava desenganada da medicina, não tinha jeito de resolver lá. A minha mãe falou, nós vamos acreditar, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou vender a herança que eu tenho lá, vou construir uma casa ali no fundo de casa, vou colocar ela lá dentro, ela vai colocar a cabeça dela no lugar, no sentido dela voltar realmente a obedecer a Deus e vai dar tudo certo no final. E ela fez o que devia fazer e Deus honrou ela. Minha irmã hoje é evangélica, hoje ela está uma bênção. Hoje servindo a Deus. Minha mãe acreditou e Deus ele fez acontecer através da fé da minha mãe que nenhum se perdesse lá em casa. Então tem que ser realmente aquele que tem convicção que serve o Deus do impossível. E aí você decide se você quer realmente os mandamentos de Deus ou as regras de Deus para você pedir alguma coisa para Ele. Você imagina, o jovem do jeito que está hoje em dia, está difícil o jovem querer compromisso. Você imagina a jovem falando assim para Deus, Senhor, eu queria casar, eu não queria uma vida de prostituição, uma vida errada no mundo, não, eu quero casar, eu quero construir uma família. Pode ser impossível, mas Deus ele se agrada do desejo daquela jovem de ter uma família, de querer um compromisso com Deus. E aí ele pode ouvir a oração e ele fala, você está disposto a esperar, você está disposto a crer, a fazer da maneira correta? Aí se a jovem fala, sim Senhor, eu estou disposto, aí eu estou disposta, aí Deus ele vai realizar o sonho daquela jovem, porque ela decidiu esperar no Senhor. As coisas para os homens podem ser impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Mas esse tudo é possível é segundo a vontade dele em nossas vidas. Vamos ler alguns versículos. Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Aleluia. Você sabia que segundo a vontade de Deus, como foi falado pelo irmão que falou aqui, acho que foi o meu amigo que falou, né? Se pedires, crendo, recebereis. Foi quem que falou sobre isso hoje? O Jusiclei falou sobre isso hoje. Crendo recebereis, no sentido de você esperar ou estar realmente convicto que Deus é o Deus do impossível, Ele pode realizar o que você está pedindo, mas é segundo a vontade dele, segundo o que Ele quer que seja feito na humanidade. Você imagina se Deus ele fala no seu coração, Marcelo, você vai lutar contra o pecado, você não vai aceitar as coisas erradas. Aí todo mundo começa a errar. Aí Deus ele usa a fé que eu tenho para fazer com que aquilo que está acontecendo de errado seja envergonhado. Elias era sujeito às mesmas paixões, ele orou durante
3 anos e 6 meses não choveu. Por que que não choveu? Porque ele estava alinhado com Deus, segundo a vontade de Deus, ele orou, segundo a vontade de Deus, ele falou, essa situação aqui não está boa. O povo se corrompeu, o povo está adorando outros deuses, isso é errado, mostra para ele, Senhor, que isso é errado. Aí quando Elias orou, realmente ele teve a chuva, Deus ele não quis mais que chovesse lá por causa da oração de Elias. Aleluia. Depois, quando ele venceu os profetas de Baal, que eu falei que era 400 profetas de Baal, né? 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Então, 450 profetas de Baal foi vencido. E aí, quando Elias pediu a chuva de novo, aí o que aconteceu? Aí choveu de novo. Aí ele foi correndo lá, diante do carro do rei Ezequias, ou do rei Acabe, foi correndo diante do carro do rei Acabe, e a chuva chegando. Por quê? Porque ele teve convicção e ele estava orando segundo que era a vontade de Deus. Aleluia. Então os profetas foram vencidos, realmente provou que era o erro que estava fazendo com que não chovesse. Aí a hora que parou o erro, voltou a chover, voltou a normalizar tudo. Eu lembro, irmão, lá em casa, a minha mãe, para ela converter, ela não acreditava, tinha que carregar as imagens de escultura. Ela tinha lá em casa umas 30 imagens de escultura. E aí a minha irmã, ela tinha crise convulsiva de epilepsia. Ela estava crise convulsiva e desmaiava, se debatia. E chegou um dia lá que ela parou de respirar lá dentro do quarto. Perdeu o batimento do pulso. Aleluia. E aí a minha mãe, desesperada, pediu para Deus, Senhor, não deixa ela morrer. Só que dentro do quarto estava cheio de imagens de escultura. E eu já tinha falado para ela que Deus ele não dá a sua glória para as imagens de escultura. A palavra de Deus diz dessa maneira. Aí eu cheguei para ela e falei, mãe, tira as imagens de escultura de dentro do quarto, vamos clamar o Deus verdadeiro que ela vai voltar, porque Deus é justo. Ele vai orar essa fé e vai trazer ela de volta. E aí a minha mãe falou, pode tirar, Marcelo, tira tudo daqui. Eu peguei as imagens de escultura e tirei tudo de dentro do quarto, igual a Bíblia diz que tem que fazer. A gente clamou a Deus. Eu falei, Senhor, da mesma maneira que Elias orou, faça com que minha mãe perceba que as imagens de escultura é errada. Agora não tem imagem de escultura aqui. Responde para ela bem que o Senhor está ouvindo as orações dela. E nós estamos fazendo a sua vontade, tirando as imagens de escultura. Aí o que acontece? Aleluia. Meu irmão volta novamente à vida. Glória a Deus. E a minha mãe converte, ela larga as imagens de escultura que tinha na casa, fala para eu tirar tudo, viu que realmente era errado. Então é preciso, irmãos, às vezes, para você passar por uma prova, para você mudar muita coisa que você tem que mudar, que se não fosse por causa daquela prova, você não ia mudar. Às vezes você pergunta, por que eu estou passando por isso? Tem coisas que você só vai mudar se você entender o que Deus quer falar contigo no meio da prova. Porque se não fosse no meio da prova, você não ia entender o que deveria ser entendido. Glória a Jesus. Então vai ter situações que realmente você vai passar pelo vale. Crente que serve a Deus, é obediente a Deus, passa no meio do vale. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Senhor, crente que passa prova, irmão. Passa prova. A diferença é que você vai passar a prova servindo a Deus, confiando que Ele pode te dar naquela prova vitória, pode te dar naquela prova solução. Você não vai se render, você não vai se prostrar no meio das coisas erradas. Aleluia. O que Gideão fez quando ele estava passando na prova? Pegou o que ele tinha de trigo e foi malhar o trigo dentro do lagar de uva. Ou seja, ele não aceitou aquela situação, ele não se conformou com aquela situação. E aí Deus honrou a fé dele, falou, vai nessa tua força, Gideão. Você está fazendo o que é correto diante de mim. Amém? Então Deus do impossível tem a ver com a sua relação com Ele. O que pode ser feito e o que você vai fazer para provocar o Deus do impossível
realizar o impossível na sua vida. Tem que ter realmente alguém que quer, alguém que espera, alguém que confia, alguém que busca, alguém que realmente clama a Deus e fala: Senhor, eu quero o Deus do impossível agindo nessa causa. Eu quero o Deus do impossível intervindo na minha história, intervindo na história dessa casa, dessa família. Eu quero ver, Senhor, com os meus próprios olhos, a ação do Deus do impossível nessa causa. E Deus, Ele vai ver a sua fé, vai realmente entender que você está confiando que é possível acontecer alguma coisa, e Ele vai operar segundo a palavra dele na sua vida. Mateus 17, 20. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Está vendo só? Então, vocês lembram o ensinamento sobre a fé? Como é que é? A fé se firma na palavra de alguém que tem poder para realizar o que ele prometeu. Então vamos falar de novo? A fé, ela não faz nada, ela não realiza nada, porque a fé não é uma pessoa, a fé não tem sentimento, a fé não tem consciência. O que a fé pode fazer por sua vida? Nada. Por quê? Porque ela não é uma pessoa, ela não tem sentimento, ela não tem consciência. A fé é uma forma da gente expressar, para falar como a gente confia em alguém que está falando alguma coisa para a gente. Aleluia. Então a fé, ela tem sempre que tem que ter uma palavra de confiança de alguém. E essa palavra de confiança é de alguém que falou que vai fazer, que vai fazer. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem sentimentos, que tem consciência e que tem capacidade de realizar o que ele falou que vai fazer. Então por que só tem uma forma de ter fé em relação a Deus? Porque Deus é o Deus do impossível. Ele pode realizar o impossível em nossas vidas. Ele pode fazer o que nós não conseguimos fazer, porque a natureza não pode fazer por nós o que a nossa própria vida não consegue realizar. Aí nós, com a nossa confiança, da nossa fé, confiamos na palavra que Ele falou que ia fazer, que ia ser dessa maneira. Ele falou: Igreja de Jesus Cristo. Se você crê em mim, você vai ver as obras sendo feitas maiores do que aquelas que eu fiz. Aleluia. Jesus prometeu. Meu Deus. Então aí você vai falar: mas vai ser comigo? Quer dizer que eu vou orar, vou pedir para Deus? O que é oração? É você conversar com Deus. Você chegar para Deus e falar claramente com Ele, falar: Senhor, lá em casa eu estou precisando, e minha esposa está doente. Você conversar com Deus quando você conversa com seu esposo, com seu filho, com a sua filha. Você dialogar com Deus, você chegar para Deus e abrir o seu coração, se expressando para Ele, falando realmente o que está acontecendo. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus de relacionamento, que vai ouvir sua oração e Ele vai te surpreender com o impossível acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Aí você vai chegar e falar alguma coisa para alguém, ele vai falar: não acredito. É impossível de acontecer, você acha que eu vou acreditar que isso acontece? Aí você vai falar: mas comigo aconteceu. É igual o que estava paralítico lá, 38 anos, né? Estava paralítico, eles perguntaram: mas como é que aconteceu isso? Ele falou: não sei como é que aconteceu, eu só sei que eu estou curado. Eu estou aqui porque Deus me curou, porque Jesus, aquele que se chama Jesus, eu fui curado, eu só sei disso. E eles se surpreenderam de ver ele andando lá, de ver ele correndo, de ver ele entrando no templo, saltando lá. Como pode ser isso? Como aconteceu esse milagre? Mas é porque ele estava diante do Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Jó capítulo 42, versículo 2. Jó 42, 2.
Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó respondendo, falando, bem sei que tudo tu podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tem um versículo que fala assim, ó, operando Deus, quem impedirá? Ou se Deus decidir te abençoar, quem é alguém para impedir a bênção de chegar? Aleluia, Jesus. É impossível, irmão. Não tem como alguém frustrar os planos de Deus na face da terra. Se você estivesse servindo mais fraco, ele foi derrotado, que é Satanás, você podia ser frustrado na sua caminhada, como já aconteceu. O homem foi fazer um despacho na macumba lá para alguém, chegou no centro de macumba, a hora que ele foi realizar, pagou um valor muito caro, o macumbeiro falou desse jeito, ó, o que ia lá fazer, falou que lá não pode entrar, porque lá ele serve lá de cima. E ele não tem poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele já determinou que não pudesse ser tocado na face da terra. Então, se você tiver com amizades mais fortes, se você tiver com um relacionamento com aquele que nunca perdeu uma batalha, com aquele que tem todo o poder, como Jesus falou, toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra. Quando Jesus ele fala toda a autoridade, ele fala desse jeito, segundo o meu querer, eu posso fazer tudo o que eu quiser aleluia, para você, para a sua vida e para a sua família. Eu posso operar segundo o meu querer aquilo que você precisar. Segundo a minha vontade, eu posso realizar esse milagre. Glória a Deus, aleluia. Essa é a convicção, irmãos, que nós temos que ter. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Jeremias 32, 17. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Coisa alguma te é impossível. Coisa alguma é difícil do Senhor realizar na face da terra. Isaías capítulo 54, versículo 1. Isaías 54, 1. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz, exulta com alegria, com cânticos exclama, tu que não tivesse dois de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. O que Deus ele fez uma promessa? Que aquela que não gerava, ela iria gerar um filho. Salmo 113, versículo 9. Salmo 113, versículo 9. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre e mãe de filhos. Aleluia. Viu só? Então, chega para a medicina e fala, não, ela não tem condição, ela não tem condição de gerar uma vida. Aí Deus ele vai lá e fala, você vai ser mãe. Ela fala, não, é impossível, eu não posso gerar. Os médicos já desencanaram, falaram que não pode ser. De repente vem o que Deus lhe prometeu, que é ela ser mãe, segundo a promessa. Aqui, irmão, a gente podia citar Rebeca, Sara e Raquel. Quem foi Rebeca, Sara e Raquel? Sara, ela foi a mulher de Abraão. Ela era estéril e gerou quem? Gerou Isaac. Jacó, ele era casado com Raquel. Raquel, ela era estéril. Ela foi mãe de José e
e mãe de Benjamim. Isaac casou com Rebeca. Rebeca, ela não podia ter filhos, e ela gerou a Jacó e a Esaú. 2 filhos gêmeos estavam dentro do ventre. Então aquelas que eram estéreis, elas passaram agora a ser mães, por causa da promessa de Deus. Então, o que Deus ele está falando conosco hoje? Embora você seja estéril, embora você não tenha condição de gerar nada nesse lugar, mas ainda assim, se você crê no Deus do impossível, Deus ele vai fazer você produzir vida na sua vida. Aleluia, aleluia, Família, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, você vai produzir o que te falta, que Deus ele vai te dar a condição de você gerar aquilo. Glória a Deus. Tem que ser gerado na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Convida a Juliana a estar louvando 2 dias depois. O irmão Elinão vai trazer uma palavra também. Deus tocou no coração dele. Amém? E a gente vai ouvir o irmão Paulo mais segunda-feira que vem. Amém, irmão? Glória a Deus. Então fique de pé. Coloque seu coração uma vez mais diante de Deus. Vai ter tanta coisa que vai te entristecer, que vai te chatear, que você vai encontrar sem aperto. Mas Deus já está te falando. Lembra dessa palavra, lembra do Deus do impossível, lembra do Deus que quando o povo estava ali, em frente ao Mar Vermelho, que não tinha como eles passarem ali, o faraó, o exército estava atrás deles ali para matá-los. Ele foi falar com Deus, começou a clamar diante de Deus. Moisés ali com o povo, Deus ele falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, porque Deus é Deus do impossível. Estende o cajado no mar, que o mar vai se abrir para você passar, porque Deus tem promessa. Se você estiver aonde Deus quer que você esteja, nos planos de Deus, ainda que venha um problema, ainda que venha dificuldade, venha perseguição, Deus é o Deus que para o mal, Deus é o Deus que trava os planos do diabo contra a sua vida, do diabo contra a sua família. Amém? Então, faça a sua oração diante de Deus. Nessa noite, Deus ele te chama para você acreditar que Ele faz, que Ele te ama, que é o Deus do impossível. Aleluia! Olha! Aleluia! Você não vai ser parado, você não vai ser travado na sua obra. Creia somente, esperar na glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que vai ser noites escuras. Aleluia. Sempre na vida eu me ver feliz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doentes como as feridas do espírito. E quantas vezes porque a dor não durou muito. Eu vou morrer neste caminho.
Pelas mãos de Deus verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra, Deus que fez coisas grandes